Olá, pessoal! Que bom ter a sua companhia nas trilhas dessa caminhada e de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja a sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nas edições do mês de julho, entre tantas outras informações, vamos conversar sobre um grupo de pessoas que são fundamentais para o nosso prazer de ler, os escritores e escritoras, que comemoram data no dia 25 de julho. E já que nosso papo é sobre o nosso inseparável companheiro, o livro, vamos dar vez e voz a um representante da nova geração de escritores. Eu acho que aproximando do livro, você já tem mais conhecimento. Lá o livro, ele é rico em conhecimento, rico em falas, ele tem algo a dizer, ele tem algo a ensinar. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter muito mais contato, muito mais aproximação com os livros. Sendo que a escrita pode ser utilizada como referência para novas conexões. Eu escrevo para desabafar e construir novas conexões externas e internas. Geisa Galvão é escritora e professora aqui em Linhares e é uma parceira de longa data dos nossos projetos de incentivo à leitura. A atividade do escritor ilustra a vida e deve estar inserida cada vez mais no cotidiano das pessoas. O escritor tem uma bandeira muito grande, que é levar a ilustração para a vida, levar as coisas interessantes. Então, eu reputo o escritor como uma figura exponencial, seja na poesia, seja no conto, seja no romance. Falar do escritor é falar de alimento. Um alimento capaz de reproduzir temáticas interessantes. O escritor não pode viver numa redoma de cristal, ele tem de sair. E essa saída é uma estratégia muito importante para redimir o cotidiano do leitor. O escritor não é aquela figura faraônica, aquela figura difícil, aquela figura inatingível. É uma figura que faz parte do projeto social, que faz parte da sociedade. Se envolver com o escritor, se envolver com literatura, com cinema, com artes. Portanto, é muito interessante essa liga entre escritor e sociedade. E a atividade da escrita pode transitar por uma postura de resistência e de queimar incertezas. Escrever é uma tentativa de dar significados para o mundo incompreendido e criar outros mundos. Mas não escrever apenas no sentido dos maneirismos literários, pois escrever para mim é uma postura de resistência, onde o maior desafio é colocar-me na fogueira e queimar certezas. Olha, o Wilson Coelho é uma das mais importantes e respeitadas lideranças do movimento literário e cultural que acontece no nosso estado, nosso parceiro de muitas caminhadas. E para a entrevista desta edição, nosso convidado é Josemar Pegoretti. Josemar é escritor e advogado e nessa edição conversa conosco sobre direitos autorais, sendo um tema que tem que ser levado a sério pela sua importância. A história se faz com a própria história, então é importante que a gente saiba quem são os autores da nossa história. Por isso, ao você produzir do mais simples ao mais complexo trabalho intelectual, é importante que você esteja registrando isso e garantindo a continuidade dessa obra produzida para a história. Pelas duas questões. Primeiro, pela satisfação de que você criou, você investiu tempo, você estudou, você pesquisou, né, você fez um trabalho de arte. E a segunda é a questão econômica também. Outras pessoas não têm o direito de explorar aquilo que foi uma criação sua. Você tem o direito de explorar. Se você quiser doar essa questão econômica, é um direito seu. Mas é você que tem que usufruir e deixar registrado para a história, para você e economicamente garantir esse direito.
É com as palavras de Josemar Pegoretti que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E para não deixar de falar das flores, vamos deixar o escritor Leandro Carnal nos orientar na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Ler é um gesto poderoso de expansão da mente. Quando eu tenho um livro em mãos, eu tenho um amigo que nunca reclamará se eu abrir ou fechar, seja em qualquer suporte, papel, seja em meio eletrônico, em suporte eletrônico. O importante aqui é a leitura, não exatamente onde ela está colocada. O importante é ler degustando as palavras, prestando atenção na construção das frases e voando com as ideias. A leitura é um desafio que entra na sua consciência e não sai mais. É um hábito. Os hábitos, diz Aristóteles, são uma segunda natureza. Os hábitos são a capacidade que eu tenho de começar a fazer as coisas sem que eu precise me forçar, porque o cérebro já está encaminhado para aquilo. Se você não tem a prática da leitura, comece com coisas mais curtas, como os contos. Nós temos na literatura brasileira uma grande tradição de contos muito bons. Temos Clarice Lispector, temos Machado de Assis, temos Rubem Braga, temos contos do exterior, contos que vêm da Rússia, contos que vêm de grandes autores contemporâneos. Aproveite, entregue-se a esse exercício, comece lendo coisas mais simples e após pegar um gosto e após desenvolver mais essa habilidade, vá lendo coisas mais complexas. Faça seu próprio programa de leituras, procure auxílio de quem conhece mais, entregue-se à leitura e saiba que, como as pessoas, alguns livros são mais fáceis, outros mais difíceis, alguns muito misteriosos, outros mais árduos e outros muito divertidos. E nas trilhas de um maior espaço que deve ser ocupado pelas mulheres, acompanhe junto comigo um projeto que prestigia a leitura de livros escritos por escritoras. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que é por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né? Com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. E é com muito prazer que quero convidar vocês para conhecerem nosso novo projeto Literatura no Bairro. Acompanhem junto comigo, está imperdível. Olá pessoal, venho aqui convidar vocês para conhecer o nosso projeto Literatura no Bairro.
que é composto de um conjunto de ações de incentivo à leitura que estão previstas para serem desenvolvidas em escolas públicas, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Essas ações, bate-papo literário, contação de história para crianças, lançamentos de livros, literatura na telinha do cinema, oficinas de literatura, entre outras ações, visam envolver os estudantes no prazeroso universo da literatura. O projeto Literatura no Bairro foi aprovado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, no dia 20 de novembro de 2019. Experiências e pesquisas mostram que essa proximidade com os livros e com o universo da literatura contribui para afastar crianças, adolescentes e jovens do mundo do crime e da violência, além de fortalecer o interesse pelo ambiente da escola e da aquisição do conhecimento. As ações do nosso projeto Literatura no Bairro foram elaboradas para serem desenvolvidas nas escolas, juntando escritores e estudantes em diversas ações de incentivo à leitura. Por conta do isolamento e do afastamento social, estamos desenvolvendo a ação Literatura na Telinha do Cinema, que consiste na produção de vídeos onde indicamos filmes que foram produzidos a partir de livros. Os filmes escolhidos e indicados por nós são adequados para as faixas etárias entre 12 e 16 anos, mas podem ser assistidos juntos com os estudantes por qualquer pessoa da família. Os estudantes podem acessar esses filmes gratuitamente através dos canais do YouTube. Vocês podem também acessar os vídeos através das nossas redes sociais, no Facebook e no canal do YouTube do projeto. E podem obter maiores informações através do e-mail literaturanobairro@gmail.com. O projeto Literatura no Bairro tem o patrocínio até esse momento da empresa Brametal, localizada aqui em Linhares, na região norte do Espírito Santo. Sejam bem-vindos ao nosso projeto Literatura no Bairro. Acho que eu poderia dizer, sem mais delongas, leiam. A leitura é uma vantagem que você pode ter sobre quem não lê. Então, o que eu falo realmente é, leiam. É com a força das palavras de Getúlio Pereira Neves que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o escritor e advogado Josemar Pegoretti. Assunto: direitos autorais. Vamos que vamos. Ô Josemar, até para informar nosso público, né, eu sempre digo que no programa Sim para a Literatura a gente procura popularizar as informações sem banalizar as informações. Sim. De maneira que a maior quantidade de pessoas possa ter acesso. O que são direitos autorais na prática, Josemar? Pois é, nós podemos fazer uma analogia da seguinte forma: quando você compra um terreno, você, para ser dono, ser proprietário dele, você tem que ter uma escritura e tem que ter essa escritura registrada num cartório. Isso torna público que você é o proprietário daquele terreno. Então, da mesma forma, quando você cria uma obra de arte, cria uma escultura... Aí você está falando no terreno de um bem material. Bem material. Material, exatamente. Okay. Quando você cria uma obra intelectual, ou seja, um livro, você escreve um livro de ficção, você investiu ali um tempo, você pesquisou, você estudou, você criou, você trabalhou ali com o estado da arte que nós chamamos. Então você passa a ter o direito sobre aquele produto que você criou, sobre aquela história que você contou, sobre aquele poema que você fez, sobre aquele quadro que você pintou, sobre aquela escultura que você fez. Então, direitos autorais é uma carta declaratória que você declara que você é o autor daquela obra, independente da condição que ela seja. Importante dizer que muitas vezes, Pereira, nós pensamos que o autor é só aquele que escreve o livro, mas na realidade você pode receber esse direito por doação, por herança, né, e de diferentes formas. Num contrato, você pode fazer um contrato comigo, dizendo que o livro que você escreveu, os direitos autorais passam a ser meus. Ah, tá. Então, direitos autorais é aquele que tem a propriedade e não somente aquele que criou. Direitos autorais podem ser transferidos. Podem ser transferidos, né, dessa forma. Então,
O registro da obra, né, da criação, é extremamente importante para garantir que você seja e tenha o usufruto daquilo que você criou. Então, direitos autorais é declarativo. Eu declaro que aquela obra é de minha autoria. Se nós pensarmos no nosso foco aqui, que é a literatura, livros, artigos científicos, poemas, poesias, qual a importância dos direitos autorais do ponto de vista de quem produz essas obras, Josemar? Eu considero que existem dois, né? A Constituição brasileira, no artigo 5º, ela já garante esses direitos, mas assim, primeiro existe de você tornar público para a sociedade que você é o autor daquela obra, daquele livro. Esse é o primeiro, né? Então você torna público e diz que aquela obra que você criou teve o seu investimento intelectual. O segundo é econômico, porque quem tem direito de explorar a obra economicamente é o autor. Mesmo assim, em alguns casos, o autor ele pode abrir mão dessa obra. Existem livros que os direitos autorais são repassados para algumas obras beneficentes. E isso é uma propriedade do autor, né, assumir esse direito. Então, primeiro, é declarar que você é autor e garantir isso para a sociedade. O segundo é a exploração econômica ou a doação desses valores econômicos que você produziu. Josemar, eu percebo no dia a dia que as pessoas fazem uma confusão, e é importante você ter proposto essa temática aqui para o nosso programa. Por exemplo, a indústria produz um carro, então tem ali, tem todo o material que foi gasto, a mão de obra que foi gasta, a tecnologia. As pessoas sabem que aquele carro, quando você compra, é seu, mas as pessoas não têm ainda essa percepção do livro, né, de que houve ali todo um trabalho, todo um investimento para produzir aquela história. Apesar do livro ser um bem físico. Sim. Mas o conteúdo do livro é um bem imaterial. Imaterial, não é isso? Exatamente. E essa diferença, como é que você, com a sua experiência, percebe no dia a dia? Hoje se tem muito essa noção de posse e propriedade a partir daquilo que é visível. Voltando ao exemplo da casa, você mora na casa, você reside ali, você tem 15 anos ali, então as pessoas têm a ideia de que aquele imóvel te pertence. Mesmo que você não tenha uma escritura pública registrada, mas você é o dono, né? Você tem a posse daquele bem. Quando você pega um livro, e aí vamos pensar o seguinte, se nós pegarmos um livro que já tem 200 anos de escrito, nós não temos contato com o autor. Muitas vezes nós não sabemos nem quem é o autor. Então a diferença está, não é na realidade no nome do autor, está na obra que foi criada. Então essa é a grande diferença e talvez as pessoas não percebam que um livro, um quadro, uma fotografia também é um bem, né? Ele é um bem, você vê ele, mas ele tem a criação, a arte, a questão intelectual por trás disso, que você não consegue ver. Essa criação que é intangível. O bem, ele é tangível. O quadro pintado de um autor, né, de um pintor, ele é tangível, você está vendo. Mas o que levou à criação daquele quadro é o bem intangível. Então, o que você protege nos direitos autorais é a criação, não é nem a obra. A obra depois ela passa a ter um valor, dependendo aí, histórico ou comercial. Se você pegar um quadro de Leonardo da Vinci hoje, o valor dele é histórico. Não é nem mais a questão dos direitos autorais, porque ele já é reconhecido internacionalmente, né? Okay. Então, essa é a grande diferença que existe. O que pode ser objeto de direitos autorais, Josemar? E aí, no próximo momento, a gente vai entrar para falar da era digital, né? Que tem tanta confusão aí na era digital. Por favor. A legislação, no caso de direitos autorais, pensando no viés da questão da produção intelectual, ela protege desde um livro, na criação de um livro, um roteiro de cinema, um quadro, uma escultura, né? Protege, por exemplo, você vai fazer um discurso e você preparou ali 5, 6 laudas daquele discurso, esse discurso foi lido. Se ele é um discurso original seu, esse discurso também está protegido, porque é uma ideia, é um pensamento seu. Então, na realidade, o direito autorais ele protege toda a criação humana, né, dentro desse aspecto da intelectualidade. Uma tese de doutorado, né, ela é uma criação, então ela tem direito a esse resguardo dos direitos autorais. Então, tudo aquilo que você produz, seja na questão literária, que é o nosso foco maior, mas também em toda a dimensão artística, um roteiro de uma peça teatral. Por exemplo, você faz, é uma coisa assim, né, você produz um teatro de mímica. Esse teatro de mímica, ele tem que ser descrito, ele está protegido autoralmente, né, por quem fez. Josemar,
para entrar na questão da era digital. Eu produzo um livro, publico esse livro impresso. As pessoas vão ver lá, de autoria do professor Pereira ou do professor Josemar e etc. e tal. E aquilo que é produzido na rede social? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, como em tantos outros lugares do Brasil, você tem muitos escritores, muitos poetas, que não encontraram ainda a condição de publicar o livro impresso e eles publicam suas poesias, seu trabalho literário pela internet. Às vezes na página do Facebook, às vezes no site. Como é que é essa situação, já que esse trabalho não está materializado aqui, impresso no livro? Como é que fica? Existem correntes diversas e sobre o entendimento não existe uma pacificação sobre isso. Mas assim, a grosso modo, se você vai lá, vamos pegar lá o Facebook, você vai lá, coloca uma poesia, coloca seu nome e essa poesia você declara e assume que é direitos autorais seu. Como se trata de um meio digital e você publicou, se você não deu autorização para que outras pessoas usem, né, sem colocar o nome, ou seja, ela passa a ter uma identidade. Então ela é passível de sofrer sanções caso ela seja usada inadequadamente. É o que nós falamos muitas vezes com relação a você ir na biblioteca, não foge muito disso, você ir na biblioteca, pegar um livro, copiar tirar xerox de 3 páginas, né, levar para casa para você estudar e produzir um texto dali. Você não está fazendo nada ilegal. Por quê? Porque você está usando uma fração do livro, você está usando para uso privado e não está usando para uso comercial. Diferente de eu pegar essas 3 folhas, transformar em 30 apostilas, vender para os alunos por R$5. E comercializar. E comercializar. Então, o que vai mudar isso é a forma como você vai utilizar. Mas na internet também os direitos autorais eles são protegidos. Ô Josemar, a questão dos procedimentos para se registrar, né, fazer o registro da autoria para que os direitos autorais aconteçam. Qual é o passo a passo, rapidamente, considerando que nós estamos no mês de julho, né, quando se comemora o Dia Nacional do Escritor, para nossos escritores terem uma noção? Assim, um passo a passo rapidinho, Josemar. Eu vou começar pelo fim, porque assim, geralmente as pessoas têm a ideia de que registrar uma obra é muito caro. Na realidade não é. Né? Para você fazer o registro de uma obra literária hoje, você vai, dependendo do que você for fazer, entre 40, 100, 120 reais no máximo. Então é um valor muito pequeno. Então só pelo valor já compensa você fazer. E hoje com os meios digitais é muito tranquilo. Por exemplo, a Câmara Brasileira do Livro hoje ela faz esse registro, né, que nós chamamos. Então todo o processo é todo online. Então você escreveu a obra. É todo feito via internet. Via internet. Hoje você não tem necessidade de fazer mais nada físico. Então fica muito mais tranquilo, né, que você de dentro da sua casa você vai providenciar tudo, inclusive o pagamento do boleto, que é um recolhimento para o depósito, né, que a gente chama depósito da obra na Câmara Brasileira do Livro ou em outros departamentos de acordo com a característica da obra. Então você vai fazer uma cópia da obra, você vai fazer atender os editais de cada setor. Geralmente você tem que mandar a cópia da capa, a cópia do sumário, a primeira e a última página, né? Tem que mandar a descrição bibliográfica, já tem que estar revisado. Então, esses dados primordiais da obra que possa ser registrado e que caracterize que ela é sua. Quando você não tem nenhum registro ainda, você tem que mandar toda a documentação de identificação sua, fazer um cadastro no site, né? Feito o cadastro, você vai entrar com esses arquivos, vai enviar, vai fazer o pagamento e vai aguardar em torno de 30 a 6 meses para ser feito esse registro, que também é muito rápido, geralmente não demora os 6 meses. Então não tem muita dificuldade. Hoje é muito tranquilo você fazer o registro da obra. Ô Josemar, a gente tem uma percepção no dia a dia de que as pessoas utilizam as redes sociais, né, como se pudessem falar o que pensam, o que não pensam, e etc. e tal. Quais os problemas que você percebe na área de direitos autorais na era digital, assim, de forma rápida? O que acontece muito é que as pessoas usam, na grande maioria das vezes, falas, frases, citações e não dão o devido crédito. Esse é um grande problema. Colocar lá o nome de quem, exatamente, de quem produziu aquela... Se você pegar lá e dizer, e colocar assim, pouco me importa que a Zema claudie, que o meu escopo é acicatá-la, né? Se essa frase ela tem um autor, o nome desse autor tem que ir. É como assim, sei que nada sei, que todo mundo conhece como de Sócrates. Se eu coloco lá dizendo que sou eu que estou falando isso,
né, eu estou fazendo um plágio, eu estou assumindo a identidade de uma outra pessoa e usurpando o conhecimento intelectual de outra pessoa. Então, toda vez que eu faço uma citação na internet, eu tenho que dar o devido crédito. E esse crédito tem que ser fidedigno. Não adianta, muitas vezes, eu procurar em sites de frases de famosos. Muitas vezes aquilo nos engana, né? Nem sempre a frase que está ali é realmente daquela pessoa. É preciso buscar o contexto histórico. Então, o que eu mais vejo de problemas de direitos autorais é justamente o uso indevido de citações e de textos, de questões que são lançadas. Principalmente, uma coisa que é muito usada é a imagem. As pessoas pensam que na internet, qualquer imagem você pode reproduzir. Imagem na internet também tem direitos autorais. Josemar, mais uma vez, obrigado por participar do programa Simpara Literatura. Você sabe que as portas aqui estão abertas. Eu que agradeço, nós estamos sempre à disposição. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse programa, que é um ícone no estado do Espírito Santo e no Brasil já também. É assim que finalizamos mais essa edição do nosso programa Simpara Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.